Olá, boa noite. Começa agora pela TV Unifev para Votuporanga e toda a nossa região o programa Meio de Campo, o ponto de encontro do esporte votuporanguense. E hoje o programa abre espaço para torcedores também, pessoas como você que está aí na sala de casa assistindo o programa, pessoas comuns, digamos assim, que gostam muito de futebol e acompanham aí todas as modalidades. Apresentar aqui os nossos convidados de hoje, o Gustavo Caporalini, o Gustavo da dupla Wesley Gustavo, já participou do nosso programa aqui, sempre com uma opinião bem legal sobre esporte, palmeirense, que assim como eu, tá frustrado, né, Gustavo? Boa noite. Uma boa noite para você, Luciano, meu grande amigo, a todos os telespectadores da TV Unifev. É um prazer para me retornar aqui. Acho que hoje é a quinta vez que eu tô aqui. E sempre falar de futebol é bom, né? Uma coisa que mexe não só comigo, mas com todo brasileiro. Beleza, tá aí o Gustavo, a gente vai falar bastante aqui sobre a rodada do Brasileirão, Seleção Brasileira, Champions League, Votuporanguense Sub-20, tem também notícia da Olimpíada. E aqui para completar o nosso debate aqui, recebo também pela primeira vez no programa o Renato Leite. Renato também é torcedor do Palmeiras aí, tá no grupo do WhatsApp do Palestrinos aí. O pessoal sofreu nesse final de semana. Boa noite, Renato. Boa noite, Luciano. Boa noite, pessoal de casa aí. Esse final de semana não foi muito bom o Palmeiras, não. E obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje, falar um pouco de futebol aí. Beleza. Como eu falei, a gente abre espaço, a gente recebe a torcida, recebe dirigentes, recebe jogadores, recebe pessoas que praticam, professores e alunos até de outras modalidades esportivas. Isso é bem legal, bem democrático, o programa Meio de Campo. Vamos lá, vamos começar falando já, tocar o dedo na ferida, começar falando de campeonato brasileiro. Vocês perceberam que aqui está um trio de palmeirenses hoje, e ainda bem que não tem nenhum São Paulino aqui, só nos bastidores o Douglas Rigo e o Ska, mas que está ali dando risada da gente. Mas vamos lá, vamos passar aqui primeiramente os resultados dessa rodada do Campeonato Brasileiro, que foi mais ou menos para os paulistas. E vamos lá, o Cruzeiro e o América Mineiro empataram em 1-1, não foi bom para ninguém esse resultado, os dois times de Minas estão lá na zona de rebaixamento. O Atlético Paranaense se reabilitando no campeonato, fez 2-1 contra o Figueirense. A Chapecoense, aliás, jogo de dois times sensações aí, Chapecoense empatou em 1-1 contra o Santa Cruz. O Sport Recife perdeu em casa 2-0 para o Corinthians também reassumindo aí uma boa fase. A Ponte Preta, olha só, ganhou do Palmeiras, depois só perdeu aí 2-1 para o Flamengo. O Flamengo numa crise danada, a Ponte Preta conseguiu ser derrotada em casa, jogando em Campinas, jogo que teve polêmica, tudo, e um golaço aí do Flamengo no final do jogo aí que sacramentou a vitória. Clássico Carioca, o Fluminense fez 1-0, venceu o Botafogo. O Vitória time osso duro também está se mostrando, empatou em 1-1 com o Atlético Mineiro. O Clássico, São Paulo fez 1-0 no Palmeiras. E para terminar aqui, o Grêmio fez 2-0, venceu o Curitiba por 2-0 na ponta do campeonato aí. E o Santos foi derrotado na Vila Belmiro após mais de 10 meses sem perder no estádio Urbano Caldeira aí, 1-0 para o Internacional. Antes de começar, passar jogo por jogo aí, passar aqui rapidamente a classificação do campeonato. Líder é o Grêmio, dois líderes na verdade, o Grêmio e o Internacional com 10 pontos ganhos. O Santa Cruz, olha só, até quando vai Santa Cruz, hein? Na terceira posição com 8. O Corinthians já aparece na quarta colocação com 7 pontos. Flamengo, 7 pontos também. O São Paulo tem 7 pontos. Fluminense na sétima posição com 7 pontos. E o Palmeiras em oitavo com 6. Na nona posição também com 6 a Chapecoense. Em décimo, o Vitória com 5 pontos, Atlético Mineiro também com 5. O Santos na 12ª posição com 4. O Botafogo, 13º com 4. Todo time com 4 agora. 14º, Curitiba. 15º, a Ponte Preta. E 16º, o Atlético Paranaense, 4 pontos. E agora, a zona de rebaixamento. Tem muito campeonato pela frente ainda. Não dá nem para levar tanto em consideração. Mas essas equipes precisam acordar rápido aqui. O Figueirense 3 pontos, América Mineiro 2 pontos, Cruzeiro 2 pontos, e esse time do Sport, hein, é ruim, hein? Vamos ver, como eu falei, tem muito campeonato pela frente. Gustavo, o que chamou a atenção desses resultados que eu passei aqui para você agora? O que chamou
Quais foram os jogos, os times que chamam a atenção? Eu acho assim que, na verdade eu acho assim, não, a tabela mostra. O Sul sempre tem 2 times fortes, se você for pegar o histórico de pontos corridos do Brasileirão, você sempre vai ver o Inter e o Grêmio ali sempre entre os 10 primeiros ali com certeza. E esse ano vem forte de novo. Eu acho que o Atlético Mineiro tem totais condições de reagir na tabela. E a briga vai ficar ali entre Palmeiras... Mas já está sentindo o golpe o Atlético Mineiro da Libertadores, Com certeza, reflete muito, mas tem um bom elenco. O Cruzeiro é um clube hoje que está com um elenco bem médio, né? Mediano, eu acho que não chega forte, não. A gente tem 3, na verdade os 4 grandes de São Paulo também tem elencos fortes que podem chegar. E os 2 do Rio Grande do Sul juntamente com o Atlético Mineiro. Eu não acredito em nenhum time do Rio esse ano. Acho que o Botafogo é sério candidato a rebaixar. Mais uma vez. Aliás, o Botafogo e o Vasco... Fica intercalando, né? Esse ano eu disputo a Série B. A única certeza que a gente tem no campeonato é que sobe um do Rio e desce outro do Rio. Todo ano tá assim. Mas eu acho que a briga fica entre nós, paulistas e os gaúchos ali, com o Atlético Mineiro chegando junto. Eu acredito que o Chapecoense e o Santa Cruz, como vem fazendo um bom campeonato, vai se manter ali. Mas fica difícil para eles aspirarem a alguma coisa mais forte. Vou imaginar o Santa Cruz, por exemplo, se amanhã machuca o grafite. Acabou fica difícil. O ataque, fica mais difícil. Eu acredito que o Palmeiras tem totais condições aí de correr atrás do título. O Corinthians não tanto pelo elenco, mas pelo técnico Tite, que é realmente o melhor técnico do Brasil, e ele prova isso, porque na verdade ele não precisa de um elenco na mão, ele faz o elenco jogar, ele faz o time jogar. Eu acho que o cenário do Campeonato Brasileiro esse ano é esse, mas diga-se de passagem que, como diz o Neto, diga-se de passagem, que nós vamos ter um campeonato muito fraco. Se você for pegar todos os elencos, por mais que o Palmeiras tenha um elenco bacana, o São Paulo tenha um elenco bom, o Atlético Mineiro bom, enfim, mas você vê que não tem assim grandes jogadores. A gente tá vivendo uma realidade muito ruim no futebol, né? Depois nós vamos falar um pouquinho na seleção, que reflete justamente isso. A gente não vai ter um campeonato muito bacana esse ano, não. É o que eu penso. Ô Renato, e na tua opinião, você acha que o Campeonato Brasileiro no geral vai ser igual ao ano passado, que vai ter uma equipe que vai despontar igual o Corinthians, vai ganhar várias seguidas, não perder, ficar com uma invencibilidade muito grande? Ou você acha que não, vai ser esse sobe e desce? Qual que é a tua previsão? Cara, eu acho que esse ano vai ter poucos times para poder brigar ali na frente. Eu coloco na frente ali Inter, Grêmio, Palmeiras, São Paulo, talvez o Atlético, né, se o técnico novo que chegou, dar uma cara nova pro time, mudar o time, fazer o time jogar, parar de chutão igual era no Palmeiras, aquele tipo ali. Eu acho que vai ser esses times. Aí, pra cair, eu acho que o time do Rio esse ano não tá legal, não vai. Mas o campeonato esse ano não vai ser muito forte, eu acho. Não vai ser aquele campeonato de pegada, aquele campeonato assim, sabe? Eu acho que vai ser... Talvez eu coloque ali uns 6 times pra poder brigar entre as primeiras colocações e pelo título ali. Eu coloco os 2 do Sul, coloco Atlético Mineiro, Palmeiras e São Paulo. Os times ali mais bem colocados. Essa previsão principalmente por conta dos times de Minas e do Rio de Janeiro, que a gente não prevê muita coisa deles, né? Por isso a gente pensa assim, mas vamos ver, o campeonato é grande. O Santos mesmo ano passado teve um começo de campeonato brasileiro terrível, falou até em rebaixamento, depois terminou ali, só não se classificou para a Libertadores no Campeonato Brasileiro porque achou que ia ganhar a Copa do Brasil do Palmeiras. E aí ficou de olho, abriu mão de um para ter o outro, ficou sem os dois. Mas vamos falar do clássico entre São Paulo e Palmeiras. Olha só, após 10 jogos sem vitórias em clássico, São Paulo fez 1-0 no Palmeiras nesse domingo no Morumbi, com o gol do Paulo Henrique Ganso. A última vitória do tricolor contra o rival estadual foi em junho do ano passado, 3-2 contra o Santos. De quebra aí o tricolor manteve um tabu de mais de 14 anos. Gente, o que acontece? 14 anos sem perder para o Palmeiras do Morumbi, desde março de 2002. Olha só o que é isso. Desde então, foram 12 confrontos aí, com 7 vitórias do São Paulo e 5 empates. Olha, vou falar para vocês, o jogo, eu sabia que ia ser um jogo difícil. O São Paulo, o torcedor do São Paulo tem que ficar animado, porque o São Paulo se mostrou aquilo que a gente tem visto na Libertadores. Por exemplo, contra o Atlético Mineiro, muita gente colocava o Atlético como favorito. E o São Paulo é um time que não se abate. O Palmeiras começou o jogo muito bem, com movimentação muito boa, principalmente do lado direito, criou 3 chances claras de gol ali. Por infelicidade a bola acabou não entrando, parecia que a qualquer momento ia fazer um gol, e aí o São Paulo, com a bola no pé,
trabalhando bem a jogada, fez o gol aí com o Paulo Henrique Ganso e depois jogou com maturidade o time do São Paulo. O Palmeiras sentiu o golpe, demorou muito no segundo tempo, deu uma melhorada, mas deu muito espaço também. O São Paulo poderia tranquilamente ter feito o segundo gol ali, deu muito espaço ao Palmeiras. Fernando Praz no segundo tempo, olha, fez uma grande atuação, assim como o Denis também fez algumas defesas importantes. E o São Paulo, como eu falei, mostrando maturidade, conseguiu vencer. Acho que se mostrou uma equipe mais inteira do que o Palmeiras. Isso daí é méritos também do treinador. A gente olha para o São Paulo hoje, a gente vê ele com características do Paton Bausa, né? O São Paulo há muito tempo não tinha isso, não tinha um padrão de jogo, não tinha uma noção tática, uma cara, sabe? A gente vê jogador e sempre falando que o São Paulo tem bons jogadores, o elenco do São Paulo é muito bom e conseguiu aí esse resultado. Gustavo, para o Palmeiras é aprendizado. Com certeza, aprendizado, mas a gente também tem que olhar os dois lados, né? Assim, hoje o Palmeiras também tem um padrão de jogo muito bom, que há muito tempo não tinha. Evoluindo, né? O Palmeiras tem coerência na escalação, coerência no seu esquema tático. O Cuca, ele é muito bom treinador e ele tem, assim, mais do que essa coerência, ele tem, eu acho que perder um clássico não é determinante da forma como perdeu. Foi 1-0, o Palmeiras teve volume de jogo, o Palmeiras não foi massacrado, o Palmeiras jogou de igual para igual. Definindo um detalhe, o Ganso é um jogador acima da média, desde quando surgiu nos Meninos da Vila. Então acho que o Palmeiras está bem, assim como o São Paulo também. Eu sempre bati na tecla que o São Paulo precisava desse padrão de jogo e hoje ele está tendo, como você falou, com o Bausa. Acho que o conflito maior do torcedor de São Paulino com o técnico é entender que a cultura do Bausa é diferente do brasileiro, mas ele é um ótimo técnico. Ô Renato, você acha aí que aquele no gol do São Paulo, você acha que teve alguma falha da zaga ali? Eu vi aquela bola passando, pingando, passando em cima da cabeça do zagueiro do Palmeiras. Eu falei, meu Deus. Eu acho que teve duas falhas coletivas. Uma, o Zé Roberto. Ele é um cara muito bom ali na lateral esquerda. Quando ele apoia, ele demora para voltar. E foi no setor dele. Talvez se ele tivesse ali, ele teria cobrido ali e não deixado o cara cruzar. E uma do Thiago Martins. Se ele adianta, ele tira a bola. E se ele afasta, ele também tira... zagueiro não deixar pingar, entendeu? né? Não pode deixar a bola pingar na área. Não existe. Lugar, em qualquer lugar. Difícil a gente ver um gol daquele lá. Não estou tirando o mérito do Ganso, que fez um belo gol, tirou do goleiro, não teve defesa pro Fernando Praz. Mas ele teria que ter tido ou adiantado ou afastado. Chegado mais perto do Ganso para evitar que ele fizesse o gol, ou adiantado para tirar a bola de primeira, mas não deixar a bola pingar no meio da área. A gente lembra de escolinha de futebol quando era criancinha? Não pode falar pequeno. Batia isso, por exemplo, o tiro de meta, o zagueiro era orientado a nunca deixar a bola pingar. Não pode. Sempre cortar ela antes de pingar, porque depois que ela bate no chão, fica complicado. A gente está terminando já o nosso primeiro bloco. No segundo bloco a gente vai falar sobre Corinthians, sobre o Santos e mais algumas informações aí de Votuporanguense e muitas outras coisas no programa Meio de Campo. Já já a gente está de volta.